Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, especial, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, traz a participação feminina da mestre em hebraico e especialista em exegese e interpretação bíblica, cooperadora em diversos projetos da IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, né, sob a liderança, sob o pastoreio do Luiz Saião, grande pastor Luiz Saião, nossa querida, amada Suzy Lee. E Suzy Lee, ela vai tratar do tema Mulheres que influenciaram na história de Israel e do cristianismo. E agora as palavras introdutórias está com a bela, a simpática, a meiga e gabaritada Suzy Lee. Tudo bem com todos aí? É um prazer muito grande estar junto com vocês, poder participar desse momento tão especial e falar das mulheres, né? Como as mulheres fizeram diferença, assim como houveram muitos homens, mas nós podemos conhecer um pouquinho mais a fundo cada uma delas, muito especial. Obrigada, viu, Nete? Nossa, nós que agradecemos a você, Suzy. Nós que agradecemos. É um prazer imenso estar com você aqui no Responde Aí. E, como foi falado, nosso tema Mulheres que influenciaram na história de Israel e do cristianismo. E a primeira questão que a gente vai estar tratando aqui, no livro dos Juízes de Israel, nós temos o relato da magistrada juíza Débora. Ela também que era profetisa e compositora, pois o cântico do capítulo 5 no livro dos Juízes, associado a Eli Barak, né, o capitão do exército de Israel na ocasião, possivelmente foi composto por ambos. Pois bem, uma mulher com essas atribuições, como era, Suzy, a sua aceitação, quais desafios ela enfrentava e como era naquele contexto? Bom, essa é uma tarefa muito difícil, porque, na verdade, naquela época, todo mundo sabe que a sociedade é patriarcal. Então, é uma sociedade principalmente masculina, é um mundo masculino. E aí, nesse meio, existe essa mulher, a Débora. A gente tem aí 6 juízes, né? Tem Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão, que são os juízes maiores. Aí tem os menores, né? E tem aqueles que aparecem meio despercebidos. Nesse meio, se você for ver, só tem uma mulher. Até mesmo como profetisa, e ela, de certa forma, ela se tornou uma juíza até meio sem querer, porque ela não estava muito no cenário. Então, o que aconteceu? Barak, ele parece que era uma pessoa de liderança muito frágil, e aí ele foi buscar essa ajuda, né, que ela era profetisa, então ele foi buscar essa ajuda na Débora. Quando ele foi buscar essa ajuda, ela disse, olha, você vai mesmo querer que uma mulher tome toda a liderança e leve, né, todo o crédito? E ele diz sim. Então ela foi com ele e teve a vitória, né? Interessante aqui é que ela vai junto, ela não vai sozinha. Então aqui tem uma coisa interessante até, que aparece nesse contexto de juízes, que os homens, eles não estão assumindo a sua responsabilidade. E aí, né, Barak, aparece a figura de Barak aí na dependência de Débora. Então e é interessante aqui, como a gente já falou, esse mundo é muito masculino, né? Então não só a questão do juiz, mas até do profeta. Então não existem tantos profetas aí. Mas é interessante aqui, o mais interessante eu acho que é que a obra de Deus aqui acontece, uma mulher é usada e não há questionamento sobre ela. Isso eu acho que é o fato interessante, que Deus usa no momento de crise, né, uma mulher que levanta e ela tem uma liderança muito forte, apesar de trabalhar junto e trabalhar muito bem, porque foi
única vez que 6 tribos se juntaram e ajudaram, e as outras, então foi a maior junção, a unificação, mais tribos trabalhando junto em prol, né, do reino de Israel, né? Então isso é muito interessante sobre Débora. Uma liderança forte, coesa, pelo que você fala, né? E ao mesmo tempo que inesperada, improvável, né? Totalmente improvável. Mas é interessante esse trabalho em conjunto que ela faz, né? Que também não é algo tão comum. Geralmente o líder, ele lidera e às vezes ele tem uma dificuldade de levar as pessoas, como foi o caso que ela foi a que conseguiu coordenar mais tribos para trabalharem juntas. Seria assim o toque feminino, né? A sensibilidade feminina que proporcionou isso, né? Na ocasião. Exatamente. Né? Mas vamos lá. Raabe, da cidade de Jericó, ela foi de suma importância na conquista daquela cidade por parte do povo de Israel. E Raabe, que era prostituta, ela protegeu os 2 espias que foram enviados por Josué. E ainda lhes passou o relatório de pavor que os moradores de Jericó sentiam pelos hebreus devido, né, saber das ações maravilhosas de Deus em favor daquele povo. E do registro do livro de Josué, nos capítulos 2 e 6, vemos o nome dessa mulher agora, ex-prostituta, na genealogia do Senhor Jesus, registrado lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo 5. E também na lista dos heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 31. Fala pra gente, Suzy, de ser inserida, integrada ao povo de Deus com uma vida pregressa tal. Complicado, né? A gente nem colocaria perto, nem chegaria perto, nem colocaria dentro da nossa igreja, não é verdade? Mas é interessante a gente perceber, você falou aí a lista dos heróis da fé, é interessante como a Bíblia, ela não traz heróis nenhuns, ela não existe herói. Sempre é a história de Deus, né? É a história que Deus trabalha. Não é a história de gente perfeita ou gente que é boa em alguma coisa, que pode alcançar, que tem capacidade. Mas é o agir de Deus na vida de gente que está destruída, que é complicada, que é assim, sabe? Que a gente não chegaria nem perto com a sua graça absoluta. Então, na verdade, a gente pode falar muito mais do trabalho de Deus do que de uma mulher. Agora, interessante dela, e que com certeza a fé dela foi vista de uma maneira tão especial por Deus, é que ela é uma cananeia. Ela é uma mulher ali, além da vida, né, fácil, complicada, né? Ela é uma pessoa que está naquele meio, tem vários deuses. Ela viu ali, né, os seus conterrâneos, a sua família, todos adorando deuses, né? Mas por algum motivo, ela é aquela pessoa que lá no Novo Testamento aparece como temente a Deus. Ela ouviu falar desse Deus que tirou um povo do Egito. Ela ouviu falar que esse Deus, ele está fazendo maravilhas. Então, ela olha para essa situação e fala, peraí, os deuses que a minha família, que o meu povo acredita, eles não fazem nada disso. Tem alguma coisa diferente. Esse Deus que esse pessoal está trazendo, que ela conhecia, esse povo, inclusive até pelas guerras, né, de tudo que estava acontecendo, quando ela vê esses 2 espiões, né, que vêm ali pedir ajuda, ela entende que ela tem que seguir esse Deus que é o dono do mundo, que é o Senhor de tudo, que é o Senhor da história, que está fazendo. Então ela confia, não nos espiões, né? É quando ela pede, fala, olha, lembra de mim, né? Assim como eu estou demonstrando misericórdia para vocês, então lembra de mim.
Mas, na verdade, ela está pedindo a Deus, ela está confiando nesse Deus que é o Senhor dessa história que está acontecendo. Interessante isso. Às vezes, nós mulheres ou nós pessoas, né, nós seres humanos, nós não conseguimos enxergar essa ação de Deus, né? Às vezes nós conseguimos enxergar só o que está acontecendo. Na posição dela, ela estaria acima deles. Não no nosso ponto de vista, nós que estamos lendo a Bíblia, mas na posição dela, ela está bem de vida, ela não precisa fugir de nada, parece que está tudo bem, né? Eles é que estão se escondendo, eles que podem ter algum problema. Então, aos olhos humanos, né, ela poderia falar, olha, não, mas ela conseguiu enxergar como ela teve fé nesse Deus, Deus teve a misericórdia sobre ela, e aí ela tomou esse passo de fé. Claro, ela arriscou a vida, né? Mas ela pôde enxergar, principalmente, que esse Deus é o Deus verdadeiro e confiou nele. Por isso que ela pôde confiar a vida dela, né? Arriscar a vida. E aí Deus transforma essa história de uma mulher de vida fácil, de vida complicada, destruída, para alguém que vai se tornar, né, parte da história de Israel. Deus, vamos dizer assim, traz ela e adota como filha, como seu povo, e ela passa a estar ali no hall, né? São poucas as mulheres que aparecem ali em Mateus 1, né, principalmente, e todas as mulheres, ela faz parte de uma delas, mas todas as mulheres são complicadas. Sim. Ou são estrangeiras, sim, ou, né, têm uma vida complicada, ou tiveram filhos de uma maneira complicada, enfim. Mas Deus, com a sua graça, transforma essas histórias destruidoras, né, que não teriam um fim bom, em histórias maravilhosas, redentoras, né, que trazem e dão à luz a pessoas, né, que vão fazer parte dessa história de redenção de Deus. Então, é a graça maravilhosa de Deus agindo aí na vida dela e de outras, né, na nossa também. E esse reconhecimento da grandiosidade, dessa majestade, desse poderio do nosso Deus, né, transforma realmente o curso de uma vida, né, o rumo de uma vida, como fez com Raabe e outras mulheres também, como faz nas nossas vidas. E é como você destacou, né, que ali na genealogia de Jesus, poucas mulheres elas são destacadas, mas essas poucas mulheres que são destacadas justamente são mulheres complicadas, que humanamente falando a gente não compreende como estão ali, né? Mas eu me lembro da passagem do apóstolo Paulo, que Deus escolhe as coisas loucas, as coisas fracas, as vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, as que se acham, para que o nome dele seja glorificado. Né? Como você disse, o herói da fé é uma nomenclatura usada pela gente, mas na verdade são os feitos de Deus através da vida daquelas pessoas. Com certeza, amém. E Ruth, ela era mais uma mulher estrangeira aqui, né? Moabita, que conheceu o Deus de Israel e foi muito influenciada por sua sogra, né, a Noemi. Ruth, ela rompeu com os costumes pagãos do seu povo, da sua terra, e mostrou integridade em seus padrões morais. Boaz, o Goel, né, o seu remidor, foi aquele quem ela casou, e Boaz, ele faz uma das mais belas declarações acerca do caráter de Ruth. Isso está registrado no livro de Ruth, no capítulo 3, a parte B do versículo 12, que quando ele diz: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ou seja, ele diz: todos os meus concidadãos respeitam você. Todos sabem que você é uma mulher virtuosa. Ruth, ela foi bisavó do rei Davi, ou seja, mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Fala pra gente, Suzy, dessa mulher, Ruth, notoriamente virtuosa, uma estrangeira, conquistar essa notoriedade na nação de Israel. De novo, a gente está falando da mesma coisa, né? É a história de Deus, né, na vida de gente destruída com a sua graça absoluta. É muito interessante porque eu fico muito impressionada
com essa história, sempre que eu ouço. Eu já chorei muito, né, ouvindo essa história, porque exatamente são pessoas como a gente. São gente como a gente que passa por dificuldades, sofrimentos, né? A Ruth é essa pessoa. Além de tudo, ela é estrangeira, mas pior ainda, ela é moabita. Eram pessoas assim odiadas, eram inimigos dos israelitas. Eles não podiam ver um moabita na frente, por quê? Eles seguem um Deus que mata gente, que mata crianças, né? Vamos dizer assim, pede sacrifício. E é horrível, é um povo horrível, né? Nesse sentido, idólatra, né? Pensando do lado de Deus e do povo de Deus. Então, era uma estrangeira, mas assim, é o pior das espécies possíveis, né? E justamente o Elimeleque vai lá, né? A Noemi e Elimeleque vão para lá e ela encontra essa família. Mas olha que interessante. O mais interessante é que Elimeleque e Noemi conhecem o Deus verdadeiro. Eles conhecem o Deus verdadeiro e eles fogem só por causa de uma fome. Eles vão para essa terra chamada Moab. E essa mulher, a Ruth, ela é uma das noras, mas a outra nora, ela falou, tá bom. E depois, né, de falar, ela tá bom. Mas a Ruth viu alguma coisa, apesar de todos os problemas, né? Imagina, todos os homens da família morrerem, é uma tragédia atrás da outra, né? São 3 viúvas. Naquela época, a viúva não pode fazer absolutamente nada, né? Elas ficam, às vezes, passando fome, porque não tem como se sustentar, não tem como trabalhar, né? É um sofrimento terrível, por isso que Noemi fala, olha, Deus pesou a mão sobre mim, não é possível, né? E outra coisa que é interessante é que nesse livro de Ruth não aparece muito a mão de Deus. Tudo parece ao acaso. Então ela vai pro campus, né, de Boaz, por acaso. Por acaso Boaz está lá, por acaso. E é interessante como esse acaso é uma maneira de dizer, olha, vocês acham que Deus não está no controle? Não é verdade. Isso que vocês acham que é um acaso é a mão de Deus agindo, é o agir de Deus. Então, ela é uma pessoa como a gente, que sofre, que tem dificuldades, que passa na vida, né? Mas é uma pessoa também como a pessoa que a gente falou há pouco, a Raabe, ela entendeu, falou assim, esse Deus, apesar de todos os problemas da família, né? Esse Deus é o Deus verdadeiro. Alguma coisa tem que eu preciso me apegar. Então ela tinha, claro, um coração super bondoso, né? Porque você vê como ela cuidou de Noemi até o fim. Mas, mais do que isso, ela se apegou a esse Deus. Então quando ela fala que ela se apegou a Noemi, ela falou que ela se grudou em Noemi. E aí ela, se você for olhar, ela é obediente a cada passo. Até que quem exalta, porque Boaz não era o parente mais próximo, Goel, como você falou, né? Ele é mais distante. Tinha um parente próximo, inclusive israelita, que também ele fala, olha, não quero não. Se for para assumir a viúva, não quero não. Eu queria se fosse para ter as terras dela, né? O tesouro dela, vamos dizer assim. Agora, eu não quero assumir nenhum bucho, não quero problema para mim. E aí Boaz vai lá e fala, não, então tá bom, eu vou. E ele faz toda a negociação. Então a história da Ruth é a história como a minha e a sua, só que quando a gente encontra com Jesus. Quando a gente deixa Deus trabalhar e tratar nosso caráter, nossa vida, e a gente tem essa redenção. Ela tem essa redenção mais especial porque ela entrou na genealogia também
de Jesus, né? Do rei Davi, tão grandioso rei, né? Conclamado aí pelo povo de Israel. Mas é Deus que age mais uma vez com a sua graça, com o seu amor, né? Tratando das vidas e restaurando. Enquanto você falava, eu também refletia justamente em cima do que você estava falando, que essa boa fama, né, de Ruth, essa notoriedade na nação, assim, acerca do seu caráter elevado, se dá também, assim, você falando, aí veio à minha mente, por conta de tanta diversidade, dessas circunstâncias tão difíceis, e ela se apegar justamente a Deus numa ocasião como essa, onde parecia, onde aparentemente Deus não estava agindo em favor. E ela se apega a Deus em circunstâncias como essa, e aí é propagado, né, a sua fama, o seu caráter, dessa maneira, né, Suzy? Exatamente, porque é interessante que essa fama que a gente fala, sim, né? Sim. Às vezes as pessoas ficam atrás disso, de fama, de dinheiro, de coisas, né? Mas isso tudo é passageiro. Sim. Quem disse que isso dá segurança para qualquer coisa? Sim. Agora, você se manter fiel a Deus, quem faz você, se precisar, porque tem gente que não é necessário que tenha fama. Sim, mas se precisar, se Deus quer usar de alguma forma, e isso é importante para aquele trabalho, para a obra que Deus está fazendo, é Ele que exalta. Sim. Né? Então, o seu relacionamento com Deus é que fala quem você é. E eu acredito, com certeza, né, que o entendimento de fama, vamos dizer assim, né, usando essa expressão, daquela época bem diferente do nosso, vamos dizer que Ruth, ela ganhou essa dimensão, seu nome, a sua fama, não uma coisa que ela buscava, mas que foi algo natural. Diferente hoje dos nossos dias, onde as pessoas buscam e hoje estão encontrando de forma muito fácil, né? Tá aí a internet, o mundo virtual, que projeta quem quer ser projetado. Exatamente, mas é interessante, o mais interessante aqui, quando você fala dessa fama, é interessante como fala de que ela seja, olha só, fala assim, que ela seja como Raquel e Lia. Então, que juntas formaram as tribos de Israel. O que quer dizer isso? É algo maior, é que você faça realmente parte, você é adotada, você entrou para esse povo, o tesouro, o povo de Deus é chamado de tesouro pessoal. Então você entrou para isso. Então Deus faça exatamente o que Ele fez, as tribos, né, com o seu povo, com você. Só que é uma estrangeira que não tinha absolutamente nada. Sim. Então isso é muito bonito de ver. Né, como nós somos adotados, né, apesar de não merecermos, porque Deus é muito bom e derrama a sua graça. Sim, somos alvo dessa graça. Né? E no capítulo 25 do primeiro livro do profeta Samuel, nós temos o relato de uma mulher chamada Abigail. Deus usa essa mulher para livrar uma família inteira e todos os seus servos da morte. E a Bíblia nos apresenta que Abigail ela era sábia, prudente e bonita. Ela era casada com um homem poderoso e muito rico, porém muito mau. E na época da tosquia das ovelhas, era comum a troca de favores. E assim Davi, junto com os homens que lhe serviam, cuidaram na ocasião do rebanho e dos servos de Nabal, esposo de Abigail, enquanto esses tosqueavam os seus animais naquela região desértica. Mas o procedimento costumeiro de retribuição por essa proteção não foi concedido por parte de Nabal a Davi. E essa atitude egoísta de Nabal suscitou ira em Davi, que decide na ocasião se vingar. Aí entra em cena Abigail, peça-chave em apaziguar a ira de Davi e evitar uma tragédia. Fala então, Suzy, pra gente dessa atitude sábia, prudente, cautelosa de Abigail, que nós mulheres precisamos cultivar e a semelhança de Abigail fazer uso dessas ferramentas para estar apaziguando situações difíceis. É verdade, ela é um achado na Bíblia, né? Ela é uma mulher assim que muita gente nem conhece, porque a gente ouve assim, mas passa reto, né? Muitas vezes. Mas é interessante mesmo, você falou aí
da sabedoria. Eu acho que essa palavra assim chave para falar dela. E outra coisa muito interessante é o papel de pacificadora. Sim. Né? Ela age com uma sensatez, tanto é que o Davi fala, você é muito, né? Agiu com bom senso, né? E sacrifício, ela tem uma postura de sacrifício, quando ela fala, a culpa é minha, ela assume a responsabilidade, né? Porque ela podia falar, a maioria das pessoas, o que ela faz? Quando ela se sente encurralada, querendo ou não, ela é esposa de Nabal, então ela deveria aí tentar, né, se livrar, né, dela, se livrar, né, livrar marido, sei lá, porque pelo menos ela é casada, então você imagina isso. Agora ela não faz isso, ela faz uma coisa interessante que é imediatamente, assim, depressa, vai, pega as coisas e leva, né, um lanche bem reforçado, né? Mas é interessante quando fala assim, ó, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi. Então ela puxa para si uma responsabilidade que não é dela. Ela não fez nada de errado, ela nem sabia que tinha acontecido, né? É que o Nabal era ruim mesmo, né? Agora ela fala uma coisa interessante, fala, olha, o Senhor vai ser grande, o Senhor tem aí uma vida pela frente em que Deus vai abençoar. E até aí não aparece nada sobre Deus. Até quando parece que Davi está com raiva, né? A ira dele aí se acende, ele não aparece nada sobre Deus. Ele quer resolver realmente a justiça com as próprias mãos. E ela vai e começa a falar de Deus, quer dizer, esfria e traz uma realidade assim, importante diante de Davi. Davi, você acabou aí de lembrar que Deus livrou você de fazer algo horrível com Saul. Agora você vai fazer algo horrível aqui? Né? Logo depois que Deus livrou você vai fazer isso? Não faça nada agora, perdoa, né? Ela pede perdão, fala que a culpa é dela, perdoa porque você vai ser grande, Deus vai te colocar num lugar muito grande. E nesse momento é importante você não fazer nada com as próprias mãos. Deixa a justiça com Deus, o que Deus tiver que fazer, vai fazer, né? Agora você vai ter uma coisa, de não ter derramado sangue com as tuas mãos. Então, que Deus livre disso. Então, as palavras dela são muito sensatas, muito sábias, e ela impede realmente o mal. Tanto é que Davi fala isso, né? Graças a Deus que você apareceu, porque o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me. Então, isso foi crucial e importante. Agora, é importante na nossa vida também. Não só como mulher, mas eu digo sempre como pessoa. Uma pessoa que conhece a Jesus, conhece a Deus, porque é fácil. A gente tem a tendência para o mal. Então, é fácil a gente se irar, a gente fazer... E quando a gente vê uma injustiça ou qualquer coisa que alguém faz mal, de ruim para a gente querer retribuir logo. E a gente acaba fazendo coisas, metendo os pés pelas mãos, né? E acaba piorando a situação sempre. Mas, realmente, e se Deus quer usar você para a obra dele? Se você olhar um pouquinho para ele, se você se mantiver conectada a Deus, mas o tempo todo, não adianta ser um dia e outro dia não, né? Porque é assim, a gente é assim... impetuoso muitas vezes, a gente acaba fazendo as coisas sem pensar. Então, para poder sair uma reação positiva, boa, a gente tem que viver o dia a dia, todos os dias próximos de Deus, lembrando que é Ele que faz justiça, é Ele que está no controle, é Ele que está cuidando. Porque no momento que a gente esquece disso, a gente vai fazer coisa errada, né? Moisés, no momento que ele esqueceu disso, ele matou um egípcio, né? Então cada um da face da terra, né? Exatamente. E depois ele é conhecido como o homem mais manso da face da terra. Por quê?
porque foi trabalhado por Deus, Pois é. né? Então, assim, essa busca de sabedoria, adquirir a sabedoria não é uma coisa que é parte de um relacionamento constante, contínuo com o nosso Deus, né? Da sabedoria é o temor do Senhor, Sim, sim. é estar com Ele. Sim, precisamos de sabedoria, porque a sabedoria que emana do próprio Deus e que nós adquirimos a partir dele é justamente isso que aconteceu com Abigail, essa situação com Abigail. É a habilidade de saber lidar com situações difíceis da vida. Exatamente. E saber contornar, né? E no capítulo 34 do segundo livro das Crônicas, nós vemos a situação em que, sendo encontrado o livro da lei do Senhor nos dias do rei Josias, foram enviados o sacerdote, o escrivão e o ministro do rei, a profetisa Hulda, para saber quais instruções da parte de Deus naquela ocasião. Então fala pra gente, Suzy, de Hulda, né? E desse ofício desempenhado também pelas mulheres. Exato, também a gente falou lá no começo de Débora, sim, né? Que realmente são pouquíssimas profetisas em Israel, inclusive lá entre os judeus, tá? Isso não é assim em geral como nós entendemos profetas e profetisas, mas entre os judeus eles contam 7 profetisas. Eles contam Sara, Miriam, Débora, Ana, Abigail, Hulda e Esther, tá? E dessas, Hulda é uma pessoa importante, só que ela é interessante porque ela aparece num momento aí muito importante da história de Israel. Essa história também aparece do mesmo jeito lá em 2 Reis 22, né? Quem é a profetisa? Né? Só que nesse momento, o que está acontecendo? A nação de Israel está passando por uma reforma religiosa. Eles acharam no templo, né? O sacerdote foi lá mexer nas coisas e ele achou um rolo. E esse rolo era a Torá. Eram as leis, né, de Deus. Quando Josias ouve isso, ele se dá conta de que isso é muito importante. E aí ele vai pedir para os seus, seus líderes irem buscar a ajuda do Senhor para essa questão. E aí, em vez de procurar, pelo que eu entenda, essa é uma época que Jeremias estava atuando, porque ele foi chamado em 626 a.C. E Josias de 640 a 609 a.C. é o reinado dele. Então, pega o tempo que o profeta Jeremias deve estar aí pelo menos na área. Agora, por que não chamar o profeta Jeremias e foi procurar a Hulda? Alguma coisa aí interessante, né, perceber. Não sabemos exatamente o que estava acontecendo, se ele não estava em Jerusalém, porque diz que a Hulda, ela morava e estava em Jerusalém, né? Ela não é parte dos profetas principais. Olha só, o sacerdote, ele era aquele que apresentava o povo a Deus. O profeta é aquele que apresentava Deus ao povo. O sacerdote, ele era aquele que ministrava as cerimônias culticas. O profeta ministrava a proclamação da palavra. Agora, tem vários momentos de profetas em Israel. E desses daí, já são do profetas literários. Ela não tem nada escrito. Ela não aparece mais vezes, né? Mas é interessante a importância aqui, e um rei tão importante, num momento tão importante, que é a restauração do culto de Israel, da culto a Deus, nesse momento é que aparece essa profetisa. Então, o papel dela é importantíssimo, de novo, num momento importante, mas numa sociedade que a mulher não é protagonista. Que a mulher, só que ela é procurada e também, sem questionamento, sem problema nenhum, ninguém acha ruim que ela fale, né, em nome de Deus,
que é isso que o profeta faz. Então é bem interessante, é a única mulher profeta que também fala sobre o futuro, profetiza sobre o futuro, né? Mas é muito assim peculiar a posição dela aqui que aparece no livro. É verdade, é bem peculiar mesmo. A gente não vê outra passagem fazendo menção à Hulda, né? Mas, como você disse, é de uma importância naquela ocasião em que estava havendo justamente uma reforma, né? Uma reforma religiosa, de fato, e moral também, né, Suzy, na ocasião. Né? Porque o Josias ele foi destruir tudo e falar, olha, agora a gente vai seguir as leis de Deus, né? As leis, vamos lembrar de quem é Deus e quem somos nós, o que nós precisamos fazer nessa aliança que temos com Deus. Hulda pouco falada, mas entra num cenário de suma importância na história, né? Exatamente. E no livro de Neemias, nós vemos a labuta da reedificação dos muros de Jerusalém. E na ocasião tiveram algumas personagens inusitadas. Né? E no capítulo 3, versículo 12, vemos que as filhas de Salum, juntamente com seu pai, trabalharam na reconstrução dos muros. E aí, Suzy, essas meninas eram pau para toda a obra, né? Totalmente. E fala pra gente dessas meninas que literalmente meteram a mão na massa, porque pouco se fala delas. E só ali naquela ocasião, se é que tem alguma coisa para falar. É difícil, né? Mas aqui eu queria falar assim, ó, união faz o muro. É o trabalho aqui em família. Sim. É tão interessante, porque é um momento também, de novo, um momento muito importante, que é a volta da pior coisa que aconteceu para Israel, que foi o exílio, né? É o retorno do exílio, e é uma coisa mais importante ainda, porque naquela época, sem muro, não existe proteção. Sim. Você fica, o Deus dará, você não faz absolutamente nada, porque pode ser invadido a qualquer hora, né? E por isso que Neemias chora quando ele vê, fala assim, como assim? Está totalmente desprotegido, né? O meu povo que vai para lá é a nossa casa, e agora, né? E nessa reconstrução não aparece mais mulher. Aparecem essas duas meninas, né? Que não deve ser tão nova. Mulheres, né? Trabalhando na obra, que nem hoje é tão fácil. É difícil você encontrar alguém fazendo isso, né? Trabalhando em obra, sim, é muito difícil. Mas é interessante porque aqui a ênfase não é só no trabalho duro, né? Mas parece que é essa coisa de trabalho em família. Porque o Salum era uma pessoa importante, né? Ele era um dos, como se fosse governador, né, de uma parte de Jerusalém. E aí ele vai fazer esse trabalho, e fala-se sobre ele, que ele é filho de Aloés. Agora, não se fala nada mais sobre suas filhas, só fala que elas ajudaram. Então, uma coisa importante é que para qualquer obra, né, como você falou, pau para qualquer obra, em qualquer trabalho, não importa, é muito importante. E é importante que nós, mulheres, também, se você tem essa disposição, se você pode fazer isso, por que não? Né? Então você pode servir da maneira que você puder e souber. Se é isso que você pode fazer, se é isso que você sabe fazer, é isso que você tem que fazer, né? Onde for. E hoje a gente pode trazer, pode ser a área que for. Se você sabe fazer uma faxina como ninguém, por que não servir a Deus fazendo isso? Por que não fazer diferença na casa onde você vai faxinar? Né? Se você, não importa onde você está, importa como você vai fazer aquele trabalho e que testemunho você vai dar. Né? E mais importante aqui é esse trabalho em família. Então nós temos que lembrar que a família é algo que Deus deu. Então trabalhar junto na obra do Senhor é muito importante. Essa cooperação, né? Possivelmente ele não tinha filhos homens, o Salum. Não se sabe, né? Não fala nada, né? Então não se sabe Fica a mesmo. interrogação, mas enfim, fica a lição desse trabalho
mútuo, e aquela coisa também que você trouxe, de que pode também ser aquela consciência do servir a Deus. Estou aqui fazendo a obra de Deus, afinal, né, os muros ali, como você também bem disse, se tratava, tinha uma representação muito forte de proteção para a nação, não só de representação, era de fato, era realmente proteção para Israel, e ali, elas ali não hesitaram, né? E meteram a mão na massa literalmente. E assim a gente deve ter essa disposição, buscar essa disposição de, naquilo que se precisa do nosso serviço, a gente se dispor a estar fazendo a obra, né? Isso aí. Agora, do Antigo para o Novo Testamento. Uhum. Lídia era uma comerciante de tecidos de púrpura, né? Provavelmente muito bem sucedida, rica, uma rica comerciante. E ela foi atraída pela mensagem do Evangelho e abriu caminho para o avanço da mensagem cristã na cidade de Filipos. Suzy, Deus trabalha nas mulheres e por intermédio delas desde o início da igreja. Então fala pra gente desse agir de Deus em Lídia e através de Lídia. Interessante, porque Lídia nem deve ser o nome dela, né? Sim, Ela deve ser da cidade de Lídia. Ah, interessante. Então, lá naquela época, assim, a gente fala, né? Ô Ceará, ou, né? Ô Carioca, né? Sim, a gente coloca os apelidos do nome do lugar. Aqui em Sergipe, nós somos família Recife. Tá vendo? Exatamente, é isso aí. Então, como ela era comerciante, né? Provavelmente ela ia e vinha, e ela estava naquele momento. É interessante também como Paulo chegou lá. Paulo, quando ele ia para qualquer lugar, o que ele fazia? Ele ia sempre para uma sinagoga. Depois ele ia para algum lugar. Só que ele chegou, não tinha sinagoga e não tinha ninguém. Como é que ele faz? Onde que eu vou agora? Onde que eu vou encontrar judeus? Ele falou, olha, eu acho que eu vou encontrar judeus. Só que era a primeira vez que ele estava pisando em terras... lembra que Deus impediu que ele fosse, né, para a Ásia, e aí ele vai... O sonho dele era ver pessoas se convertendo, conhecendo Jesus, certo? Mas, tudo bem, Deus impediu ele de ir para um lugar, trouxe para um lugar, e aí quando ele chega, não tem nada, não tem ninguém que ele possa falar desse Jesus, desse evangelho. E ele vai então para um rio, é um riozinho pequenininho ali, né, bonito, muito bonito, e nesse rio... ele foi para lá porque ele achava, falou assim, olha, eu acho que eu vou encontrar judeus porque eles se purificam. Eles têm que se lavar o tempo todo. Então, como ele sabia disso, ele falou, eu acho que ali eu encontro judeus. Ele foi na procura. Não encontrou homens, não encontrou judeus. Encontrou uma mulher que ficava sempre aí, né, de olho, ouvindo, né, e ela era... temente a Deus, ela era essa pessoa que buscava, ela estava com muita sede. E quando ela ouve a mensagem de Paulo, ela fala assim, é isso mesmo. E foi a primeira mulher, quer dizer, a primeira pessoa a se converter na história, assim, dessa evangelização na Europa. A primeira pessoa. O que se esperaria sempre é um homem, mas é uma mulher. E é uma mulher estrangeira, porque ela não é dessa região, ela é de Lídia. Então, é aquela coisa que a gente falou. Deus sempre age de maneiras diferentes, que não são de acordo com as nossas estratégias, com os nossos... Porque a estratégia de Paulo era, eu vou para um lugar grande, bom, estratégico, e de lá... eu vou falar e vai se espalhar de um jeito maravilhoso. O que Deus está falando? Olha, não é você que faz isso, sou eu que ajo. E aí a primeira pessoa que vai, e ela ajuda muito, né, no ministério, vai ser essa mulher que parece tão frágil, que ela não é reconhecida na região, porque ela não é nem grega, né, ela é de uma região distante, mas é ela que vai fazer acontecer.
no início e vai ter a parceria com Paulo para falar do evangelho. É interessante isso, ela é batizada ali, começa, e esse evangelho só chegou até nós, porque chegou em Lídia primeiro, né? Então, essa história é muito bonita. Sim. Mais uma vez, é uma história do agir de Deus. Na linguagem humana, mais uma vez, a mulher protagonizando, né? Aí no cenário, abrindo as portas, abrindo o caminho da mensagem Exato. do Evangelho na Europa, como você bem disse, né? Deus usa... a glória realmente é de Deus, porque Ele usa as coisas frágeis, como a gente falou inicialmente, as pequenas, as vis, aquelas que são desprezadas pela sociedade, né? Para a glória do nome dEle. Amém. Priscila, agora, esposa de Áquila. Ao lado do seu esposo, ela teve destaque na história da igreja. E no livro dos Atos, né? Do Espírito Santo, através dos apóstolos, no capítulo 18, a partir do versículo 24, está registrado que Priscila e Áquila, ao ouvirem a mensagem do eloquente pregador Apolo, perceberam que a mensagem de Apolo estava incompleta e aí lhes deram instruções adicionais. O apóstolo Paulo, quando os saúda na carta aos Romanos, ali no capítulo 16, versículo 3, ele encabeça essa saudação com Priscila e os chama de cooperadores em Cristo Jesus. Priscila, termo traduzido para o português, né? No grego, Prisquila, né? E é a forma diminutiva de Prisca, que é o nome real da esposa de Áquila, né? Assim entendemos que Priscila, ela era a forma carinhosa de ser chamada, no diminutivo, né? Possivelmente era uma mulher doce e meiga, assim como Suzy Lee, em meio aos desafios que ela enfrentava. E com relação a Priscila, existe até a possibilidade sugerida por alguns teólogos, alguns estudiosos, dela ser a escritora da carta aos Hebreus. Então explica pra gente, Suzy, dessa cooperação de Priscila no ministério do apóstolo Paulo, assim como na história do cristianismo. Bom, realmente eles têm um destaque, mas eu não diria só Priscila, né? Sempre andam juntos, sim, Priscila sim, e Áquila. Sim. Então, acho que a importância são dos dois, né? Claro que é interessante aqui e diferente que a gente pode falar é que o nome dela vem primeiro. Geralmente, né, quando você fala de um casal, na época principalmente, sempre o homem vem primeiro. Então a gente não entende exatamente o que era. Não sei se ela era de uma família nobre, se ela tinha uma importância, ou se ela tinha uma liderança muito grande, né, assim. Mas o mais importante, eu acho que pra gente ressaltar... Se ela falava mais que ele, de repente, também, né, Suzy? Isso eu acho que não sei, viu? Mas assim, que ela tinha uma liderança diferente, com certeza ela tinha, né? E também tem um outro fato interessante, é que foi escrito por Lucas, né? E Lucas, todos os seus escritos, seja o livro de Lucas, seja Atos, ele dá uma importância muito grande à mulher, à viúva, aos órfãos, né? As pessoas que são assim desprezadas pela sociedade. Então, eu acredito que isso pode também ser verdade aqui, né? Mas o que eu queria ressaltar é que eles trabalharam muito bem em casal. Vou falar a verdade, né? Eu conheço muita gente aqui que trabalha para Deus, que servem no ministério de várias formas. Mas é difícil, às vezes, você ver um casal trabalhando muito bem juntos. Não é verdade? Eles trabalhavam, provavelmente eles ficavam 24 horas juntos, porque eles, né, conviviam em casa, eles trabalhavam fazendo tendas juntos, né? Mas eles trabalhavam no ministério também muito juntos. E é interessante porque Paulo, ele saúda e ele fala com muita, né, assim, lá em Romanos, como você falou, ele saúda Priscila e Áquila e fala assim, olha, eles arriscaram a vida por mim. A gente não sabe exatamente o que é, mas que eles realmente andaram muito juntos e eles tinham uma igreja, né, que hoje a gente chamaria de igreja, que era tudo nas casas.
e com certeza a casa deles tinha também. Então, como ela tinha talvez uma posição de liderança também nesse processo, ela é colocada na frente. Mas isso não quer dizer que nenhum lugar é ressaltado somente ela. Todas as vezes são os dois, né? Então, isso eu acho que é o mais importante para a gente aprender. Agora, outra coisa lá que você falou, ela tem uma relevância tão grande que ela foi realmente sugerida, mas foi um estudioso só, chamado Adolf von Harnack, né? Ele sugeriu, mas é difícil você ter essa possibilidade. Então, foi só ele. Mas assim, ele falou isso porque realmente ela tem uma relevância muito grande, né? Então, a gente precisa lembrar. Quando a gente for servir bem, em família, em casal, nesse caso é casal, né? E realmente arriscar em prol do reino de Deus é muito necessário e muito importante, né? Mais uma vez, assim, a semelhança lá do trabalho em família, né, de Salom com as suas filhas, a gente vê aqui esse empenho também em família, né, dos dois juntos, como você disse. Que verdade. Os desafios deveriam ser grandes, porque, assim, a convivência, a gente sabe que não é fácil, né, a convivência ela é difícil, mas assim, aí você está junto em casa, no trabalho, no ministério, e aí, sempre juntinhos ali, desempenhando todas essas etapas, né? Todos esses trabalhos aí juntos, realmente havia uma cumplicidade muito grande entre eles também, né, Suzy? Muito. E assim, um respeito, né? Com certeza, admiração. Sim. Porque senão é difícil você estar junto com uma pessoa o tempo todo, sim, né? Se você não respeita, você não admira. É verdade. Teve aí a quarentena, né? Que nos mostrou, que nos apresentou isso, famílias desfeitas, divórcios sim, realizados, né? Problemas dentro do lar, contendas, dificuldades por conta da convivência. E vem a Cleia e Priscila e nos dá essa lição de unidade, de união, né? Em todas as áreas. Com certeza. É que a gente esqueceu como convive, né? É verdade. Como ama, como a gente tem que ceder, respeitar, né? E isso apareceu muito na pandemia porque as pessoas não conviviam mais. Pois é. Hoje a gente é uma convivência à distância, é uma convivência virtual. Todo mundo se dá bem, mas através das redes sociais, quando a gente fala de relação, de convívio realmente físico, as coisas mudam. E não deve ser assim com a gente, né? É isso aí. O apóstolo Paulo, ele dando as saudações finais na carta aos Romanos, ele saúda 3 mulheres, Trifena, Trifosa e Pérsida, e destaca o trabalho delas no Senhor. E o termo trabalho, copiar, esse trabalho no texto aqui é fazer um trabalho árduo, com implicação de obstáculo e dificuldade. É trabalhar com esforço, empenhar-se, afadigar-se, labutar. Fala pra gente, Suzy, dessa contribuição, desse trabalho árduo por parte dessas 3 mulheres, as mulheres, né, em geral, e dessas 3 mulheres que são destacadas aí pelo apóstolo Paulo na igreja, Trifena, Trifosa e Pérsida. É interessante que eu estava lendo um artigo que falava as mulheres e Paulo. Porque se você olhar, né, além delas tem Febe, aí tem Priscila, tem muitas mulheres que ele cita, né? E é interessante porque Paulo é protagonista. Paulo é o maior evangelista que nós conhecemos. Ele é o que começou a fazer as viagens missionárias. Sem as missões dele, seria impossível que o evangelho tivesse chegado a nós, por exemplo, né? Que o mundo inteiro hoje tivesse conhecimento dessa maravilha que é o evangelho. E esse Paulo, ele nunca andou sozinho. E é interessante como ele, esse protagonista, ele traz para perto dele muita gente, e inclusive muitas mulheres que ajudam no ministério. Então, quer dizer, não há problema nenhum, né?
Porque às vezes tem lugares que você chega e mulher não pode falar na frente, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, mulher não sei o quê. Aí todo mundo pega o texto de Coríntios, né, para falar que a mulher não fala e não fale alto, não fale isso, enfim, não ensine. Né? Eu já tive assim, gente falando isso no chat quando eu estava dando aulas. Os textos isolados, né? Você pegar textos isolados, você não entende o que Deus está querendo falar e o que realmente o texto quer dizer. Se você vê Paulo, que ele tinha esse protagonismo todo, ele fala e agradece e saúda, ele faz questão, olha, eu estou fechando aqui, a carta aos Romanos, eu estou fechando aqui, vou lembrar de todo mundo que me ajudou. E essas 3 mulheres, elas foram, aí essa palavrinha que você falou, né? Elas fizeram um trabalho super pesado, árduo, se esforçaram muito, né? Então, hoje, eu acho que é uma coisa muito interessante de a gente pensar através delas, né? Provavelmente Trifena e Trifosa eram irmãs e podem ser gêmeas aí. E Pérsida é uma pessoa que também trabalhou, mas nem sempre juntas. Agora, como é que a gente pode pensar nisso para hoje? É que falta um pouco esse trabalho árduo. Sim. As pessoas, às vezes, seja isso, eu falo assim, seja mulher ou seja homem. É que a gente está levantando essa questão das mulheres no trabalho. Então, Paulo, que era Paulo, ele não teve problema nenhum em falar, em agradecer, saudar, né, o trabalho das mulheres, porque elas fizeram, sim, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, cada um tem o seu lugar, né? Como a gente falou, cada um pode fazer uma coisa e é diferente. Tem coisas que o homem vai fazer muito melhor do que a mulher, realmente concordo com isso, porque é direcionado, às vezes o homem consegue ter, né, uma estratégia, uma visão talvez diferente, né, um objetivo a alcançar. A mulher não, a mulher tem outras coisas, ela tem uma visão mais ampla, ela consegue trabalhar lá duro, parece que ela, né, a gente nasceu um pouco para isso, né, a gente consegue pegar, às vezes está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e consegue pegar no pesado, né, então nós vemos não só elas, mas muitas outras que fizessem esse trabalho, e eu acho que a gente tem que lembrar disso. Hoje, a gente muitas vezes tira o nosso corpo, né, de falar, não, assim não, aqui não, né, isso não. Mas eu acho que é muito importante a gente, se é por uma causa tão importante que é o Evangelho, se é por algo tão precioso que nós temos de Deus, né? Então é importante que a gente se doe, a gente faça esse trabalho, seja pesado, né? Não é só aparecer que é bom. A gente precisa fazer um trabalho também. E às vezes nos bastidores. Ninguém estava lá. Na verdade, eu acho que elas nem esperavam que ele falasse alguma coisa, mas ele faz questão, né? Então isso é muito importante e precioso para a gente pensar hoje. Você falando, eu também me lembrava que quando você disse que já foi questionada com o texto, né, lá isolado do apóstolo, lá na carta aos Coríntios e tal, por conta de falar dessa sua atuação, que para a glória de Deus é brilhante, né, no nosso meio, como professora, como pregadora. E certa vez também eu fui questionada, fiz seminário, né, tenho formação teológica, e o que leva uma mulher a fazer teologia? Que mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, na visão de quem estava me questionando. Eu disse assim, bem, antes de me questionar, você tem que questionar a palavra de Deus. Falar acerca de Débora, de Uda, da esposa de Isaías, do profeta Isaías, de Ana, que a profetiza Ana lá no Novo Testamento, as filhas de Filipe, Trifena, Trifosa, Pérsida, Priscila, tantas mulheres que se destacaram, né, nas escrituras, e as pessoas não enxergam o papel da mulher, a atuação da mulher como professora, como pregadora, né, independente do que ela venha fazer. E como também você bem falou, esse trabalho, muitas vezes as pessoas entendem que querem até um trabalho assim que os holofotes estejam sobre ele ou ela
para que a pessoa esteja em destaque. E não quer realmente esse trabalho, porque o trabalho no Evangelho, no Reino, é esse trabalho, não é um trabalho de conforto, não é algo conforto, não nos proporciona conforto, mas é esse trabalho assim, árduo, fadigante, né? Muitas vezes assim, vem com decepções, humanamente falando, né? Com desilusões, com um certo desânimo, que Deus é quem concede a graça realmente para estar continuando. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando, como é bom servir a Deus, e é bom servir a Deus, porque a gente não sente o cansaço, a gente trabalha, mas é tão bom, a gente, é tudo tão fácil, Deus dá uma paz, uma tranquilidade, e é verdade que Deus dá uma paz e uma tranquilidade, mas dizer que o trabalho no Senhor, ele é fácil, não é. Ele é um trabalho árduo, ele é compensador, mas à medida que ele é compensador, ele exige muito da gente, muito. Sim. E tá faltando essa consciência e essa aceitação. Porque o que a gente vê hoje é pessoas querendo até trabalhar, mas desde que os holofotes estejam sobre eles, mas não se dispõe realmente a ter o trabalho como dessas pessoas descritas na palavra de Deus, um trabalho realmente fadigante, difícil, né, que vai exigir muito da gente. A gente tem que lembrar que a gente foi chamado para servir. Para servir. Né? Então, esse é o principal. Jesus falou, eu vim para servir. Então, é isso que a gente tem que se assemelhar a Jesus, né? Servir é o que a gente tem que fazer. Sim. Então, servir muitas vezes vai significar isso, sacrifício, Sim. vai significar trabalho árduo, Sim. vai significar você ceder, Sim. não fazer justiça, às vezes, quando você é injustiçado, né? Então, muita coisa tem a ver aí, mas isso tem a ver com o reino e os valores do reino, aquilo que Jesus ensinou pra gente, né? E lembrando sempre que o nosso trabalho no Senhor, em Deus, para Deus, ele não é vão, como diz o apóstolo Paulo, lá aos Coríntios, né? Não é vão. Com certeza nunca vai ser, nunca, né? Ainda que, por mais difícil que seja, né? Sempre lembrando de que o nosso trabalho é para Deus, que mesmo que venha com todas essas dificuldades, mas assim, essas dificuldades implicam na nossa fidelidade a Ele, né? E focar também na recompensa de todo esse trabalho. Isso nos motiva, né, Suzy? Com certeza. Combati o meu bom combate, sim, né? Eu vou ter que poder falar isso e falar, olha, agora sim, chegou a minha hora, fiz isso tudo e vamos lá. Estamos chegando no final e a nossa última questão que a gente vai estar aqui falando, que você vai estar explicando pra gente, é da influência primorosa de Eunice, de Lloyd de Eunice, avó e mãe, né? Do piedoso e jovem pastor Timóteo. E esse legado delas na vida de Timóteo. Sim, é muito importante. De novo, a gente falando da importância da família e do ensino. Aqui eu acho que uma palavra importante é o que a gente deixa de herança. É o ensino, né, da palavra, o ensino dos valores, porque isso não se aprende só na escola. Sim. Porque muita gente hoje acha que isso você vai delegar, né, para a escola, e na escola que eles mas como eles pensam? Escola dominical, cheia de gente achando que pode deixar tudo com a escola dominical, a igreja que tem que ensinar. Não, é a mãe, é o pai, né, a família que vai ensinar. Então, provavelmente elas conheceram o evangelho aí antes, né? Então Paulo inclusive fala disso, e tem um momento lá que Paulo fala sobre, ele não só fala, mas ele faz a circuncisão de Timóteo para ele poder trabalhar com esse povo, né, que é o povo judeu. Então, é muito interessante porque ele, e no final tem um momento que ele fala, né, Timóteo, você só precisa lembrar daquilo que você aprendeu. De quem? Da Lloyd e da Eunice, que são a sua avó e sua mãe. Então é muito importante. O que elas devem ter ensinado? Com certeza elas se converteram em algum momento anterior, até antes de encontrar com Paulo. E aí nesse momento o pai era grego, né? E a mãe era judia convertida. Então ela tinha no papel assim do judeu, a mãe tem um papel muito importante de ensino, né? Então, a educação é feita pela mãe, tanto é que o judeu só é judeu quando a mãe é judia.
né? Não tem essa de pai judeu. Pai judeu não adianta para você ser um judeu. Então, provavelmente ela tinha aprendido isso. Então, tanto a avó quanto a mãe praticaram isso. E quando elas conheceram o evangelho verdadeiro, elas devem ter ensinado, assim, ele no caminho correto. Então, eu acho que isso é importante porque a gente não pode delegar para ninguém. Por exemplo, se você é um líder, né, de algum ministério que trabalha seja com jovem, com adulto também, mas assim, se você é um líder, você não pode fugir da responsabilidade de fazer isso. Se você é um líder, é importante você fazer isso em casa também, né? Porque quando nós ensinamos os filhos, quando nós ensinamos realmente os valores do reino, seja como para os liderados, seja em casa, isso é que vai ficar marca. Isso é que a pessoa vai carregar. Não é possível que a pessoa esqueça completamente. Agora, se você ensinar errado, por exemplo, você fala uma coisa e as suas atitudes não condizem com o que você fala, né, são incoerentes, isso vai causar um problema sério e a pessoa pode até se revoltar. Então, com certeza, o que elas ensinaram era muito coerente com o que elas viviam. Por isso que, não só isso, claro, Deus agindo também, mas por isso é que Timóteo, ele tinha uma base muito fundamentada, tanto da palavra, ele não questionou. Quando Paulo às vezes falou, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele não questionou porque ele sabia. Ele tinha essa noção de que ele tinha aprendido sobre os valores de Deus, do reino de Deus, com a mãe e com a avó. Então é muito importante a gente tomar essa responsabilidade para a gente, seja como mãe, seja como pai, seja como, líder, né? Não deixar, não delegar para outra pessoa essa responsabilidade. Às vezes a gente, que nem a gente estava falando, né? Às vezes a gente quer só aparecer bem na fita, mas a gente não quer, por exemplo, a mãe tem o filho, mas não toma a responsabilidade, às vezes, de educar corretamente. Então, é muito importante, principalmente eu falo para as mulheres, você que faz parte do ministério, faz parte de qualquer coisa, o importante é como você é em casa. Isso faz muita diferença para quem está olhando a tua vida e conhece de perto. Eles só vão conhecer o evangelho se você, é essa pessoa que dá o exemplo e faz diferença onde você está. Então não importa se é família, porque às vezes a gente tem pais que não conhecem Jesus, às vezes a gente tem filhos que não conhecem Jesus, irmãos, enfim. Não adianta a gente entuchar um monte de conhecimento, falar, sem parar, não, em nome de Jesus, não adianta. Se a minha vida não é coerente com os valores que eu estou falando, né? Se os valores do reino não estão em mim, as pessoas não vão poder ver nada. Então eu acho que isso foi muito importante na vida delas. A Lloyd e a Eunice fizeram diferença, porque elas viveram coerentemente, ensinaram, tomaram a responsabilidade de ensinar Timóteo sobre os valores do reino. Devemos buscar essa integridade, né? De Lloyd e de Eunice, que, como você disse assim, essa coerência do falar com o agir. O que a gente vê hoje é um fenômeno de terceirização da educação dos filhos. Tem se terceirizado aí, como você disse, na EBD, joga lá na EBD, porque a professora da EBD ou o professor da EBD é quem vai ensinar. Coloca depois. E ainda você está ensinando direito. Como assim? Pois é. Joga também na escola. Estou usando assim o termo, né? Coloca lá na escola. Aí a professora que tem... E o perigo hoje é que nas nossas escolas, nas escolas seculares, né? É o que tem sido ensinado. Então, assim, se você não se posiciona e não cumpre, de fato, o seu papel de educadora como mãe, de educador como pai, a escola ela vai estar assumindo esse papel, mas de uma forma, ensinando de forma distorcida. Porque é isso que a gente tem visto nos nossos dias. E aí, como você também bem disse,
a maior herança que nós podemos deixar é esse legado dos princípios, dos valores, dos conceitos firmados, fincados da palavra de Deus para os nossos filhos, né? Hoje a gente também vive um fenômeno, eu costumo falar, de filhos imperativos e pais oprimidos, né? São os filhos quem mandam e pais que se sentem obrigados a obedecer porque não sabem mais como lidar com os seus filhos, não tem mais a autoridade que deveria ter, deve ser resgatada para com os filhos. A gente vê esse cenário triste, né? E aí eu faço também um trocadilho de mães marionetes e pais panacas. A gente vê esse fenômeno hoje em dia, o termo é forte, mas assim, é porque a gente vê a troca de valores, né? A troca de papéis, são os filhos que estão no comando por falta desse posicionamento, desse envolvimento com a palavra de Deus e desse posicionamento de se firmar na postura de um pai, de uma mãe, de educadores que está realmente assumindo esse papel que não é fácil, né, Suzy? Não é fácil. Vai exigir da gente aquele trabalho lá que a gente viu que a gente falou anteriormente. É um trabalho árduo também, é um trabalho que vai exigir uma grande labuta, muito empenho, né? Mas isso é necessário para que se deixe esse legado, para que se passe essa herança que é incomparável com qualquer tesouro humano, né? Os princípios da palavra de Deus são incomparáveis, não se compara com os tesouros desta terra, que são perecíveis, que são corruptíveis, né? É isso aí. Suzy, muito obrigada. Muito obrigada por sua paciência, pelo tempo, por seu carinho, por sua boa educação e o tempo todo me atender, me receber, me responder. Deus continue abençoando a sua vida ricamente, a sua família, esse seu ministério também, que tem nos alcançado, que tem nos edificado. E Deus continue abençoando. Eu não tenho nem palavras assim para mostrar minha gratidão e minha alegria de estar com você aqui. Você pode fazer as considerações finais. Bom, eu queria agradecer muito, é um prazer muito grande, né? Sempre servir, como a gente falou. Sim. E a gente tem que continuar o trabalho, né? Sim. Continuar o trabalho de mulheres e homens, né? Que fizeram diferença aí na história, né, de Israel e no cristianismo. É a gente que está com a bola agora de fazer isso, né? Agora nós somos a igreja, nós somos a comunidade, né? As pessoas que devem viver sal e luz do mundo, né? E fazer essa diferença levando o nome, os valores de Cristo para que todos conheçam e sejam salvos, né? Então, eu queria realmente só agradecer e falar, Deus abençoe, para que todos nós continuemos firmes, apesar das dificuldades, apesar de tudo, vendo esses exemplos tão preciosos que tem na Bíblia e que foram trabalhados por Deus, né? Porque sempre é o agir de Deus, é a graça de Deus que faz a diferença, sim, né? Sim. Um beijo no seu coração, um abração para o pastor Saião também, e ele vai ser a minha próxima vítima. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe.